Nessa segunda aula a respeito de Napoleão Bonaparte, nós vamos tratar das conquistas napoleônicas e da derrocada de Napoleão lá a partir da derrota no confronto com os russos em 1812. Pois bem, antes de nós chegarmos a isso, Napoleão vai empreender uma série de guerras vitoriosas ao longo do território europeu, conquistando territórios como a Holanda, conquistando a Bélgica, conquistando uma boa parte da Áustria, uma parte da Alemanha, conquistando cidades, estados italianas, já que a Itália ainda não é um estado nacional unificado, assim como a própria Alemanha. Então, alguns principados alemães e italianos serão conquistados por Napoleão. A Espanha será conquistada por Napoleão, mas o grande objetivo de Napoleão, no sentido de acabar com a hegemonia político-econômico-militar inglesa, não se consolidou. Ele até enfrentou os ingleses de uma maneira direta na chamada Batalha de Trafalgar, mas com a derrota francesa na Batalha de Trafalgar contra os ingleses, ficava claro que um enfrentamento direto entre franceses e ingleses, até devido à questão geográfica, localização da Inglaterra, sendo a Inglaterra uma ilha dentro da Europa, a Grã-Bretanha é um território que tem um formato de uma ilha cercado por águas, sendo de difícil domínio. Isso desde a antiguidade. O próprio Júlio César, dos maiores conquistadores da Roma Antiga, tivera imensas dificuldades e tivera insucesso na tentativa de dominar lá os britânicos, a ilha britânica no caso. E com Napoleão não foi diferente. A Batalha de Trafalgar, em que Napoleão sai derrotado diante dos ingleses, já demonstra que enfrentar diretamente o poderio inglês não era bom negócio, não era uma boa estratégia para a França. E então Napoleão sai na Europa continental fazendo guerras de conquista. E lembrando, a todo momento, a cada vitória napoleônica, Napoleão tinha como prática usual a retirada do governante local e ele coloca no lugar do governante local, do rei local, da monarquia local, um representante político dele, geralmente um parente próximo, um sobrinho, um primo ou o que for. Napoleão sempre vai fazer isso. Então, por exemplo, quando ele conquistou o território espanhol, holandês, principados italianos, ele tira as monarquias ou oligarquias do poder, as nobrezas que ali governavam, e coloca no lugar ali como representante político do grande imperador francês seus parentes, que vão exercer a administração daquele lugar em nome do imperador francês. Pois bem, quando nós estamos no início do século XIX, Napoleão já tinha empreendido uma série de conquistas na Europa continental. E como já não era possível, já se tinha a noção de que enfrentar a Inglaterra diretamente numa batalha era inviável, Napoleão monta uma estratégia econômico e política e militar que tinha por objetivo o estrangulamento econômico dos ingleses. Esse estrangulamento econômico dos ingleses é o chamado bloqueio continental, que é o que? Uma imposição de Napoleão a todos os estados europeus, de que estes estados estariam então, portanto, proibidos de comercializar com a Inglaterra, de fazer comércio com a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, desde o século XVIII, devido à industrialização, ela praticamente sobrevive desse comércio internacional. Não é à toa que os ingleses possuem a maior marinha mercante
do mundo nessa época, a maior e mais poderosa frota marinha militar dessa época, ok? E então, esse bloqueio continental imposto por Napoleão a todos os estados europeus, sejam aqueles diretamente controlados por ele ou não, ele impõe que esses estados não façam comércio, não comercializem mais com a Inglaterra. E aí a Inglaterra, impedida de comercializar os seus produtos industrializados, ela entraria num colapso econômico. E, a partir de um colapso econômico lá na Inglaterra, Napoleão teria uma condição melhor para poder enfrentar os ingleses definitivamente e acabar com a hegemonia inglesa no mundo, né? Pois bem, obviamente as coisas não se deram assim tão facilmente. Nós vamos ter países que vão assumir uma posição de neutralidade diante do bloqueio continental. O primeiro país que assumiu uma posição de neutralidade diante do bloqueio continental e que traz reflexos diretos para a história do nosso país foi Portugal. Portugal, lá com o príncipe regente Dom João, se manteve numa posição de neutralidade diante desse bloqueio continental napoleônico, até quando ele pôde sustentar essa posição, até que chega um momento que, ameaçado sob invasão francesa, né, ele acaba trazendo a corte portuguesa toda para a sua maior colônia, o Brasil, isso no ano de 1808. Inclusive, esse fato histórico que transforma a história do Brasil, que inicia o nosso processo de independência, né, de rompimento com a velha ordem colonial. Esse assunto é tratado por mim em outros vídeos que você pode localizar nesse mesmo canal de videoaulas. Pois bem, além de Portugal, que mantém essa neutralidade, no ano de 1812, os russos mostram sinais de que não conseguem deixar de manter esse comércio com os ingleses, porque a promessa de Napoleão era que os estados europeus não fariam mais comércio com a Inglaterra e então fariam esse comércio, né, comprariam produtos industrializados dos franceses. Porém, com o tempo, os franceses se mostraram improdutivos quanto ao fornecimento de produto industrializado, né, dentro da Europa continental e mundo afora. Ou seja, aquela produtividade que os ingleses sempre tiveram, já que são pioneiros no processo industrial, os franceses não se mostram com essa mesma capacidade produtiva e não atendem às necessidades desses outros estados. E o primordial deles era a Rússia czarista, né? E a Rússia czarista, no ano de 1812, ela deixa de cumprir com o chamado bloqueio continental. Lembrando que a Rússia é um país, um estado de dimensões incrivelmente continentais, pegando parte da Ásia e da Europa. E então, por descumprir o bloqueio continental, Napoleão vai cometer o primeiro e talvez o seu fatídico erro estratégico, que foi a invasão do território russo no ano de 1812. E, através de uma estratégia militar muito bem organizada, os russos recuam território adentro, chamando tropas francesas para dentro do seu território, que é vasto, e durante esse trajeto, esse recuo militar dos russos, eles foram queimando plantações e mais plantações, no sentido de matar os soldados franceses de fome, e isso vai ocorrer. Muitos soldados franceses vão penar com a fome no território russo adentro. E em determinado momento, quando os franceses já estão tão avançados dentro do território russo, os franceses acabam se vendo diante do inverno russo, que é inimaginavelmente frio para nós que somos brasileiros aqui.
o inverno russo bate fácil 20, 30 graus abaixo de zero. Então as tropas francesas, elas vão ser chamadas para dentro do vasto território russo, vão sofrer com a fome, já que os russos, num processo de recuo, vão queimar as plantações. E, depois de muitos meses, os franceses vão se ver diante do inverno rigorosíssimo da Rússia. E aí, além da fome, o inverno rigoroso, os franceses batem em retirada de volta ao seu lugar de origem. E é na retirada que os russos contra-atacam as tropas francesas de Napoleão, e Napoleão vai sofrer uma derrota das mais terríveis em termos militares. Pois bem, voltando para a França, derrotado, os seus grandes inimigos, os ingleses, se aproveitam dessa derrocada de Napoleão e recolocam no poder, lá na França, um nobre da antiga família de Luís XVI, morto na guilhotina durante o período da Revolução Francesa. Trata-se de Luís XVIII. E Napoleão, então, vai se entregar às tropas inglesas, vai renunciar ao poder. Luís XVIII vai ser recolocado no trono, resgatando a monarquia francesa destituída desde o período revolucionário. E Napoleão, então, será levado como prisioneiro de guerra para a ilha de Elba. Pois bem, na próxima aula, nós vamos tratar da fuga de Napoleão, seu retorno à França, no chamado governo dos 100 dias, e a derrocada final de Napoleão, numa batalha final contra os ingleses na cidade belga de Waterloo. Até lá.